Olá, meus irmãos, uma boa noite. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqui nos encontramos para mais uma palestra pública online, para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Núcleo Espírita Kardecista Renascer, que fica localizado aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás. Então hoje, nesse dia 18 de agosto do ano de 2020, aqui nos encontramos para mais este momento de estudos, de aprendizados, de reflexões. Enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, ouviremos uma música. Elizabeth Lacerda fará a harmonização para nós neste momento que antecede a leitura de uma mensagem e também a prece de abertura dos nossos estudos desta noite. Ouviremos Elizabeth Lacerda.
Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como havíamos dito no início, aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado para este dia 18 de agosto do ano de 2020, com o Centro Espírita, na verdade o Núcleo Espírita Kardecista Renascer, que fica localizado aqui em Goiânia. Vamos neste momento fazer a nossa leitura e hoje trouxemos aqui, escolhemos uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Pastorini, e a mensagem é a de número 159. Então a mensagem de 159, Pastorino, nos fala exatamente sobre o pensamento. Prestemos atenção nestas palavras em relação ao nosso pensamento. Então Pastorino nos diz o seguinte: não se esqueça de que somos reflexo daquilo que pensamos. Somos o reflexo daquilo que pensamos. O pensamento plasma nossa vida do amanhã. Então, o nosso pensamento, como nós sabemos, é pura energia, e energia é matéria. Então, tudo o que estamos pensando está plasmando em algum lugar no universo a nossa vida para o amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa a fim de construir um amanhã risonho. Então aqui ele nos chama a atenção que o momento que nós temos para construir o amanhã de felicidade é o aqui e o agora. Não tem como ser no ontem e muito menos no amanhã. É no aqui e no agora. Plante em torno de você as sementes de otimismo e bondade para que possa colher amanhã os frutos do amor e da felicidade. Somos responsáveis por aquilo que semeamos. E por último ele diz: se somos escravos do ontem, somos donos do nosso amanhã. Então, se somos escravos do ontem porque fizemos coisas erradas no ontem, sem sombra de dúvida que somos donos do amanhã. E aqui ele deixa bem claro que aquela ideia, aquela frase que via de regra nós falamos ou que ouvimos falar, que o nosso destino está nas mãos de Deus, ou seja, terceirizando a responsabilidade, jogando nas mãos de Deus simbolicamente o nosso destino. Não, de forma alguma. O nosso destino está em nossas mãos, em nossas atitudes. Então vamos neste momento, meus irmãos, fazer a nossa oração para iniciarmos as nossas reflexões. Então neste momento, fechamos os nossos olhos carnais para termos condições melhores de abrirmos e ampliarmos a nossa visão espiritual. Agradecendo a Deus, em especial pela vida. Agradecendo a Jesus por mais este momento que nos foi concedido e por todos os ensinamentos que Ele nos deixou na forma de exemplo. Agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado. Agradecendo a todos os companheiros que aqui se fazem presentes. Recebam todos o nosso abraço fraterno e de gratidão. E também, Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento por todos os nossos irmãos, trabalhadores da saúde, que todos possam receber aquele amparo muito especial, a proteção e assistência de que estão sempre necessitando. Também rogamos por aqueles que se encontram doentes, em hospitais e nos seus próprios lares. Porque como nós sabemos, Senhor, aqui mesmo, representados nesta sala virtual, companheiros nossos de jornada, também foram vitimados pela pandemia do coronavírus. Estão ainda em recuperação, que todos possam receber
também o amparo, a proteção e a assistência. Também te rogamos, Senhor, por último, por todos aqueles que sofrem. Mas também, Senhor, não podemos esquecer de rogar-te por aqueles que fazem os outros sofrerem, que são ainda mais doentes do que aqueles que estão sofrendo, vitimados pelas suas atitudes equivocadas. Graças damos a ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Aqui nos encontramos para mais este momento de estudo. Aqui estamos vendo fisionomias de companheiros e companheiras de jornada já conhecidos da nossa caminhada. A nossa companheira Lucimar aqui representando o núcleo espírita kardecista Renascer. Receba o meu abraço fraterno e de gratidão e uma boa recuperação para você e família. Que vocês possam receber de uma forma muito especial o amparo e a proteção de que estão necessitando. E hoje estamos aqui para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mais especificamente sobre o Evangelho no lar. Evangelho no lar e no coração, que é uma campanha da Federação Espírita Brasileira, começada já está completando 30 anos, que foi lá pelos idos de 1990, quando a Federação Espírita Brasileira começou esta campanha do Evangelho no lar e no coração, mas não foi a Federação Espírita, nem muito menos o Espiritismo ou Kardec, que iniciou, como veremos aqui, o Evangelho no lar, que implantou aqui na Terra o Evangelho no lar. E para este momento de turbulência, esses momentos, na verdade, meses, anos de turbulência pelos quais nós estamos passando aqui na Terra, sem sombra de dúvida que o Evangelho do Cristo, sendo praticado em nossos lares, é um medicamento poderosíssimo que nós temos à nossa disposição gratuitamente. E conforme nós encontramos no Evangelho do Cristo, diálogo de Jesus nos ensinando sobre o viver em família, sobre a prática do perdão, mais especificamente, em um diálogo, como veremos lá mais adiante, num diálogo com Pedro, quando Pedro questiona Jesus sobre a prática do perdão. Então Jesus nos diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai repreender-lhe ali pessoalmente, ou conversar pessoalmente e em particular entre você e ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja restabelecido toda a questão. E ainda Jesus acrescenta o seguinte: e se ele se recusar a ouvi-los, ou seja, ouvir as testemunhas, dize-o ou leva-o à igreja. Se também se recusar a ouvir a igreja, a sinagoga, o templo evangélico, o templo espírita, considera-o como gentio e publicano. Pois, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então aqui Jesus nos chama atenção, e era regra, era comum naquela época, quando havia alguma contenda entre companheiros, fazer exatamente conforme Jesus nos orienta aqui. Mas quando ele diz que considera o gentio e publicano, ou seja, Jesus não está dizendo que aquele está perdido. Jesus está dizendo que você fez a sua parte. Você fez tudo que estava ao seu alcance para restabelecer a harmonia entre vocês. Então, se ele não aceitou, o problema já é com ele. Não guarde mágoa, nem rancor, nem ressentimento e siga a sua vida. E aí, quando ele nos diz sobre estar reunidos em nome dele, será que em todos os momentos, quando nos reunimos para conversarmos acerca do Evangelho, para orarmos, será que realmente
nós nos encontramos reunidos em nome de Jesus. E aí, na sequência, Pedro questiona Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? E aí ele diz na sequência, no caso o próprio Pedro questiona: até 7 vezes? Já que Jesus, aqui nesse diálogo, nesses ensinamentos, ele colocou aqui 3 vezes, e era praxe também naquela época e naquela região, você fazer, digamos assim, você perdoar ou tentar uma prática de perdão por 3 vezes. Aí Pedro, achando que estava até exagerando, ele esqueceu essas 3 vezes e questionou Jesus se poderia simplesmente perdoar, ou se era suficiente perdoar 7 vezes. E aí Jesus, como nós sabemos, na sequência do Evangelho, Jesus diz: não, Pedro, não, meus irmãos, não é simplesmente até 7 vezes, mas até 77 vezes 7, e aí vai, ou seja, sucessivamente, indefinidamente, a prática do perdão. E conforme Jesus nos disse sobre estarmos reunidos em teu nome, nós encontramos um belíssimo esclarecimento acerca destas palavras de Jesus que os Espíritos amigos nos trazem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início do capítulo 28º, onde nós encontramos aquela coletânea de preces. Lá no item 5 do capítulo 28º, os Espíritos amigos nos explicam, nos esclarecem de uma forma muito clara o que é realmente nós estarmos reunidos em nome de Jesus. O que nós precisamos para estarmos reunidos em nome de Jesus? Aí eles nos dizem o seguinte, que estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente. Não basta estar ali reunidos de corpo, ou seja, materialmente, mas, eles acrescentam, mais de o estar espiritualmente pela comunhão de intenção e de pensamentos para o bem. Aí eles complementam: para o bem, não é simplesmente estar reunidos em comunhão de intenção e de pensamento. E se estiver reunidos ali em comunhão de intenção e de pensamento para o mal? Aí com certeza não estaremos reunidos em nome de Jesus, porque nós sabemos que aqueles companheiros que se organizam para a prática do mal, para a prática de um crime, muitos deles ali quando estão reunidos, eles fazem preces, eles fazem orações, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a alguma entidade especial para que o proteja naquele momento em que ele vai empreender aquela empreitada, mesmo que seja para o crime. Muitos deles pedem esta proteção, ou seja, eles estão ali reunidos em comunhão de intenção e de pensamento para o mal e pedem proteção. Aí eles nos dizem que estar reunidos em nome de Jesus é estarmos nesta comunhão de intenção e de pensamentos para o bem. Então Jesus, eles complementam, então Jesus se encontra no meio da assembleia. E como nós sabemos, como estamos falando em culto cristão do Evangelho no Lar, nós encontramos nas palavras de Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, no capítulo 2, uma frase belíssima, onde ele nos fala sobre o lar, onde ele nos diz que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Então aqui Humberto de Campos nos esclarece que a melhor escola para Deus é o nosso lar e o nosso esforço próprio para a nossa transformação. E como hoje estudamos no início da tarde, o último capítulo do livro Indulgência, que trata exatamente sobre o Evangelho no Lar, nós vimos lá que Emmanuel nos chama a atenção que a imensa lavoura, ela não dispensa a contribuição lá daquele local onde se usa para o plantio das sementes, conforme ele nos traz aqui, o plantio da semente para as mudinhas, ou seja, o viveiro. Ele nos diz o seguinte, que a grande lavoura no campo enorme não dispensa
a contribuição do viveiro minúsculo para as sementes. Assim é o nosso agrupamento familiar. Aqui ele está fazendo uma comparação do nosso lar, essa micro-sociedade onde nós nos encontramos inseridos em primeiro lugar, com a macro-sociedade lá fora como sendo uma imensa lavoura, ou seja, esta imensa lavoura lá fora, a macro-sociedade, não dispensa e não pode dispensar jamais a contribuição enorme, a contribuição indispensável deste micro-viveiro, desta micro-sociedade que nós conhecemos com o nome de família. Exatamente por isto que precisamos cuidar deste viveiro, para que daqui possam sair boas plantas, para dar frutos de amor, de caridade, de fraternidade, de honestidade, lá na imensa lavoura. Então, aqui na sequência, nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, no item 4, quando nos fala sobre a qualidade das preces, eles nos dizem o seguinte, que as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Então, Jesus, em um diálogo com os seus discípulos, e que foi aqui nós encontramos a anotação do evangelista Marcos, ele nos diz o seguinte, quando orardes, diz Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não, Jesus nos diz, ainda nos chama atenção, não se preocupeis em muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade. Então aqui Jesus nos chama atenção que não precisamos orar aquelas orações intermináveis. Não é, sem sombra de dúvida, pela multiplicidade das palavras que nós iremos cansar Deus e Deus irá nos atender. E ainda ele diz na sequência que antes de orar, se tendes alguma coisa, alguma contenda, alguma desavença contra o seu irmão, contra algum companheiro de jornada, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Aí você pode falar assim, então tá danado, né? Para orar eu preciso de um coração puro. Então é difícil encontrar aqui na Terra alguém que possa fazer uma oração verdadeira, porque dificilmente encontraremos aqui na Terra alguém que já tenha este coração purificado. Mas sem sombra de dúvida que aqueles que estão em vias de transformação, que estão fazendo esforços, conforme Humberto de Campos nos disse, que é o esforço, através daquele esforço constante, sem sombra de dúvida que também ele tem condições de fazer uma boa oração. E ainda, na sequência, nós encontramos no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos tem lá várias questões, quando Kardec tratou sobre a prece, começando pela questão 658, aí ele questionou o seguinte, agrada a Deus a prece? Kardec questionou no sentido de que agrada a Deus todo tipo de prece? E os espíritos amigos nos respondem da seguinte maneira, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então aqui os espíritos amigos respondem exatamente de acordo com as palavras de Jesus que lemos anteriormente, anotações de Marcos, que o que vale verdadeiramente, o que conta verdadeiramente, não são as palavras, mas sim a intenção, aquilo que brota espontaneamente do nosso coração. Não é aquela prece bonita, com palavreados, todo colorido, mas sim aquilo que está brotando espontaneamente, às vezes com as palavras erradas, a não combinação das palavras ali na frase, às vezes a frase meio truncada, ou seja, a pessoa que às vezes não tem uma boa, digamos assim, uma boa intelectualidade, não, talvez nem saiba ler e escrever, e às vezes ela faz uma prece com aquelas as palavras todas erradas, ou boa parte errada na nossa língua portuguesa,
E às vezes as pessoas até criticam aquela pessoa que está fazendo aquela prece, mas talvez aquela prece é mais valorosa porque ela é espontânea do que aquele intelectual que faz aquela prece toda floreada, aquela prece belíssima em palavras, mas que não estão brotando estas palavras do coração. Não estamos dizendo de forma alguma que aquele intelectual, aquele intelectualizado, aquele intelectual do evangelho não tenha condições de fazer uma prece verdadeira, uma prece espontânea, de forma alguma. Agrada-lhe, nos dizem os espíritos amigos ainda na resposta da 658. Agrada-lhe a prece, ou seja, agrada a Deus a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Então, aqui os espíritos amigos colocam aqui 3 ingredientes para a nossa prece, para que a nossa prece realmente seja assim potente. Eles nos dizem fé, fervor e sinceridade. Então precisamos ir construindo em nós, no nosso interior, este sentimento de fé, este fervor, esta sinceridade. E aí nos dizem ainda, complementando a resposta, que mais não creiais que eu toque, ou seja, que toque Deus, a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique sincero arrependimento, verdadeira humildade. Então eles nos dizem, os espíritos amigos nos dizem que vai tocar Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta quando signifique verdadeiro arrependimento, verdadeira humildade. Aí voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27º, item 9, onde nos dizem o seguinte, que a prece é uma invocação. Exatamente por isto que precisamos, reforçando mais uma vez, precisamos tanto nos reunir ali no agrupamento familiar para orarmos em família, porque a prece, conforme nos dizem aqui, é um pedido de socorro. A prece é aquele SOS, pedindo a Deus o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando. E aí eles nos dizem que por ela, ou seja, pela prece, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser. Prestemos atenção que aqui eles nos dizem que um ser coloca-se mentalmente em comunicação com outro ser. Pode ser um ser encarnado em comunicação mentalmente com outro ser encarnado, ou um ser encarnado com um ser também encarnado, da mesma forma um ser desencarnado, porque no mundo espiritual também se ora e faz-se belíssimas orações. É só buscarmos nas obras de André Luiz quantas orações, quantas preces belíssimas André Luiz registrou na sua obra. Então, com certeza, esta comunicação mental pode ser daqui para lá, de lá para cá, e aqui entre nós e lá entre eles também, se assim podemos dizer, lá entre eles. E aí eles nos dizem ainda que ela pode ter, ou seja, a prece pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Via de regra, a maioria de nós ficamos apenas no primeiro, que é no pedido, porque nós somos eternos pedintes. Nós ainda, via de regra, sabemos pedir. Via de regra, nós esquecemos de agradecer, já aprendemos a agradecer um pouco e também esquecemos de glorificar a Deus. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos e pelos mortos. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que nós podemos orar por nós mesmos assim como pelos outros, ou seja, aquelas preces intercessórias para os vivos e também para aqueles que já deixaram o corpo físico. E aí na sequência nós ainda encontramos neste mesmo item 9 que a prece dirigida a Deus, ela é, digamos assim, ouvida. As preces dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Então, conforme eles nos dizem aqui, não é Deus propriamente quem atende às nossas preces, mas são aqueles espíritos, são aqueles filhos, são aquelas suas criaturas que já se encontram em condições de agir em seu nome.
são os seus ministros, são os seus interlocutores que já estão com esta condição, com esta capacidade de trabalhar em seu nome, atendendo a estes pedidos. E aí nos dizem ainda que aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, como eles dizem aqui, nós sabemos, sem esta permissão, sem a permissão de Deus, nada se pode fazer e ninguém pode fazer. Ou seja, os espíritos amigos, sem que tenha a permissão desta lei maior, eles não podem fazer, eles não podem resolver os nossos problemas. E aí nos dizem ainda na sequência da seguinte maneira: pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos. Aqui prestemos atenção que eles nos dizem que nós, pela prece, nós chamamos o concurso ou invocamos, pedimos socorro aos bons espíritos, não para eles resolverem os nossos problemas. Não, de forma alguma. Eles, sim, eles vêm nos auxiliar, nos dando forças, nos sustentando nas nossas fraquezas e também apresentando aqui perto de nós aquele influxo magnético para adotarmos as boas resoluções. E também eles nos trazem aquelas boas inspirações para, através dos bons pensamentos, para agirmos, para trabalharmos, para que possamos sair daquela condição de necessitados. Então, quando nós oramos, não estamos e não podemos pedir que os espíritos amigos venham resolver os nossos problemas, mas que eles possam nos sustentar nas nossas fraquezas, nos apresentar através da boa intuição aquela saída, aqueles caminhos para resolvermos os nossos problemas através das nossas atitudes, nos inspirando para que possamos trabalhar verdadeiramente. Aí eles dizem ainda que adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou. Então, quando nós oramos, nós recebemos e se estamos preparados para recebermos estas energias boas, advinda desses espíritos amigos, então nós recebemos esta força, este amparo moral, nos dando força para vencermos as dificuldades e reentrarmos no caminho do bem, se dele nós nos afastamos. E ainda nos dizem que afastar de si os males que atrai por sua própria vontade. Então aqui eles nos trazem estas forças através das boas inspirações, desde que tenhamos preparado o nosso campo mental para que eles possam fazer a semeadura. Então precisamos preparar esse terreno para que ele possa se transformar em uma boa terra, para que os espíritos amigos possam constantemente fazer essa semeadura que nós podemos conhecer como boas inspirações, bons pensamentos, aqueles pensamentos geniais que via de regra nós achamos que são pensamentos nossos. Pô, mas eu sou um gênio, tive uma ideia aqui agora maravilhosa. E aí na sequência nós encontramos palavras de Emmanuel sobre o Evangelho no Lar, onde ele nos diz da seguinte maneira: culto cristão no lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. Então Emmanuel nos chama a atenção, lá no livro Luz no Lar, no capítulo 1, que o culto cristão do Evangelho no Lar não é uma inovação, ou seja, não é uma novidade, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. E como nós sabemos e falamos lá no início que Evangelho no Lar não é invenção, não foi inventado, não é uma invenção do Espiritismo, e aí Emmanuel vem e nos diz que é uma necessidade. Então nós precisamos lembrar também que não é pelo fato de você não ser espírita que você não possa fazer o Evangelho no lar. Então, se você não é espírita, se você tem uma outra crença
uma outra crença religiosa, ou até mesmo não se considera um cristão, mas você pode fazer esses momentos de preces, assim como nós sabemos, muitos companheiros que não são cristãos ou não se denominam cristãos, eles têm os seus momentos de reflexões, os seus momentos de preces. Às vezes, criaturas que não são declaradamente cristãs, elas fazem esses momentos de preces, de recolhimento, muito mais do que nós, e de uma forma muito mais efetiva do que nós, que nos colocamos nessa condição de cristãos. Então, se a criatura, se um companheiro de jornada, que não é espírita, mas é cristão de uma outra denominação religiosa, ele pode perfeitamente fazer o evangelho no lar, utilizando a Bíblia de forma tranquila, porque nós também a utilizamos. E aí nos diz, ainda na sequência, o seguinte: quando os ensinamentos do mestre vibra entre as paredes, entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Prestemos atenção na profundidade desta frase de Emmanuel, que cada um de nós, ali no agrupamento familiar, cada um de nós somos o quinto evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos. Então, na Bíblia oficial que nós temos lá os 4 evangelhos. Então, Emmanuel nos fala aqui que quando nós estamos trabalhando de forma operante ali no agrupamento familiar, cada um de nós é o quinto evangelho vivo, atuante e inacabado. E na sequência, nós encontramos aqui no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que já citamos anteriormente, agora no capítulo 18, um diálogo de Jesus com Pedro. E aqui Jesus diz a Pedro o seguinte, que Jesus estava questionando, segundo Humberto de Campos, essas narrativas dos bastidores dos diálogos de Jesus com os discípulos. Então Humberto de Campos diz o seguinte, nas palavras de Jesus: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Então aqui Jesus dá para Pedro um esclarecimento, e para todos nós, um esclarecimento belíssimo. Então Jesus aqui nos diz que enquanto nós oramos a Deus, pedindo que Deus satisfaça os nossos desejos e os nossos caprichos humanos, é possível que nós saiamos da prece inquietos e desalentados. Mas, complementa Jesus, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás. Então, quando nós aprendermos, ou quando nós tivermos aprendido verdadeiramente a orar, ao invés de pedir a Deus que satisfaça os nossos desejos e caprichos, mas pedirmos a Deus, solicitarmos a Deus as suas bênçãos, a fim de que possamos compreender a vontade justa e sábia de Deus, sem sombra de dúvida que receberemos. Aí Humberto de Campos nos diz o seguinte, que aí Pedro vira-se para Jesus e pede: Senhor, ensina-nos a orar. Aqui, esta frase é a anotação de Lucas. E lá no Evangelho de Lucas, Jesus começa na sequência, após esse pedido de Pedro, Jesus começa a recitar a oração do Pai Nosso que nós conhecemos. Então Pedro pede a Jesus que os ensine a orar. E aí Jesus nos ensina a todos a orar quando recita a oração do Pai Nosso. E aí na sequência, nós ainda encontramos, para encerrarmos as nossas reflexões, palavras de André Luiz, do instrutor Aniceto, no livro Os Mensageiros, no capítulo 25.
Então André Luiz anotou aqui, em um diálogo com o instrutor Aniceto falando e esclarecendo acerca da oração, os efeitos da oração. Então o instrutor Aniceto nos diz que o trabalho da prece é mais importante que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Então aqui Aniceto esclarece que nós ainda aqui na condição de encarnados não sabemos verdadeiramente a importância da prece na nossa vida. E aí ele complementa dizendo que não há prece sem resposta. Não há prece sem resposta. Mas aí lembramos que o espírito Miramês, ele quando fala sobre a prece, ele nos diz que existem preces tão complicadas de serem atendidas, pedidos tão difíceis que nós fazemos nos momentos em que estamos orando, que pode levar séculos para ser atendida. Todas, conforme nos lembra aqui Aniceto, todas serão atendidas, exatamente de acordo com as nossas necessidades. Mas existem aquelas tão complicadas que a resposta virá daqui a alguns séculos. Aí ele diz na sequência Aniceto, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então aqui Aniceto esclarece que a oração verdadeira é o mais poderoso influxo magnético que se conhece no universo. E na sequência ele nos chama a atenção da seguinte maneira, porque via de regra, quando nós falamos em oração, via de regra nós imaginamos e nós nos comportamos desta forma, que toda oração é para o bem, que toda oração é benéfica. Mas Aniceto nos lembra que não é bem assim, porque em muitas situações nós oramos de forma maléfica sem nem perceber. É só nós imaginarmos quando vibramos negativamente contra uma pessoa, quando vibramos mágoa, rancor, ressentimento, ódio, a maledicência contra alguém, sem sombra de dúvida que estamos orando. E aí ele nos diz da seguinte maneira, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Então, conforme nós ouvimos falar no linguajar popular, aquelas situações de rogar pragas, ou seja, você rogar uma praga contra alguém, então aqui Aniceto nos diz que isto é verdadeiro, porque as rogativas maléficas conta igualmente com alto poder ou alto potencial de influenciação. Porque ele acrescenta, porque os maus respondem aos maus nos planos inferiores, ou seja, os ignorantes respondem aos ignorantes nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, aqueles que trabalham no campo da inferioridade, eles farão de tudo para atender a essas nossas rogativas maléficas, entrelaçando-se conosco mentalmente. E aí, na sequência, ele nos fala sobre a oração benéfica, dizendo que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, à medida que nós formos nos equilibrando. E aí ele fala na sequência sobre quem atende e como atendem a essas nossas rogativas benéficas, que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, mérito, confiança para auxiliar em nome de Deus. Prestemos atenção, como Aniceto diz, a luz da bondade, mérito e confiança, que possamos construir em nós, e nos tornarmos estes emissários de Deus, através da nossa luz da bondade, conforme Jesus nos fala, brilhe a vossa luz, através desse brilhar a nossa luz, através da conquista do mérito e confiança
para auxiliarmos em nome de Deus aqui na terra. E ainda nós encontramos na sequência, encerrando as nossas reflexões, quando foi? Quando foi e quem foi que implantou o primeiro evangelho aqui na terra? Quem nos diz, quem nos trouxe esta belíssima informação foi Chico Xavier, através do espírito Neio Lúcio, lá no livro Jesus no Lar, um belíssimo livro composto de 50 capítulos, que são 50 encontros que Jesus realizou na casa de Pedro em Cafarnaum. 50 evangelhos no lar, conforme narrativa de Neio Lúcio. E no primeiro capítulo, trouxemos aqui algumas frases de Pedro conversando com Jesus e de Jesus conversando com Pedro. E aí Jesus nos diz o seguinte: Simão, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então aqui Jesus diz para Pedro que é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Ou seja, é preciso cuidar. É preciso cuidar e ter muito cuidado com esta primeira escola, com este primeiro templo da alma. A casa do homem, nos diz Jesus, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então aqui Jesus nos fala que a casa nossa, o nosso lar, conforme falamos lá no início, é responsável para exportar para a macro-sociedade as pessoas, os caracteres para a vida comum, ou seja, os cidadãos, as cidadãs, os caracteres reformados ou deformados, doentes ou sãos. Então, cuidando desta primeira escola, deste templo da alma, sem sombra de dúvida que exportaremos caracteres de qualidade, assim como a nossa sociedade hoje está tanto precisando. E aí Jesus complementa: como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então Jesus nos chama a atenção que é necessário aperfeiçoar constantemente o cuidado com o nosso agrupamento familiar. Aí ele convida Pedro e a todos nós: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Jesus, convidando os familiares do apóstolo, abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então aqui Neio Lúcio nos traz esta belíssima informação de quando e quem fez o primeiro culto, implantou o primeiro culto cristão na terra, ou seja, Jesus de Nazaré, há quase 2000 anos atrás, na casa de Pedro em Cafarnaum. Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova, que possamos cuidar do agrupamento familiar conforme Jesus nos solicita, conforme Jesus nos orienta. Muito obrigado, meus irmãos, a todos vocês que nos acompanharam nesses estudos, nessas reflexões, durante esses 40 minutos, 40 e poucos minutos, que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais esclarecidos para os embates da vida, para, digamos assim, de forma esclarecida, podermos auxiliar outros companheiros de jornada, acender luz no caminho nosso e de outros companheiros. Muita paz a todos. Vamos fazer agora a nossa prece para encerrarmos a nossa transmissão ao vivo. Vamos, neste momento, meus irmãos, mais uma vez fechar os nossos olhos, agora para agradecermos a Jesus. Agradecermos a Jesus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de estudarmos os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que constantemente recebemos aqui no nosso agrupamento familiar, bem como todos os companheiros que aqui se encontram representados, que com certeza também recebem nos seus agrupamentos familiares. Rogamos, Senhor Jesus, por todos
por todos que se encontram em necessidades maiores que as nossas, que todos possam receber o amparo, a proteção e a assistência. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão, e mais uma vez, muito obrigado ao Núcleo Espírita Kardecista Renascer, a que eu agradeço em nome da nossa companheira Lucimar Moreira. Receba, companheira, amiga de jornada, abraço fraterno e de gratidão, e todos os demais que aqui se encontram, também o meu abraço fraterno e de gratidão. Edson Reis, a Cleide Portuguesa e Português e os demais que aqui se encontram e que por aqui passaram. Até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos. Abraço fraternal a todos.